Olá, esse é o conteúdo 79, o terceiro conteúdo da série de planejamentos, para a gente aproveitar e começar esse ano com uma mentalidade um pouco diferente. A gente falou no primeiro módulo, no primeiro conteúdo dessa série de 4, sobre o ambiente, do VUCA ao BANI, entendendo a sua complexidade, entendendo as suas características, entendendo a real necessidade desse ambiente cada vez mais complexo, dinâmico, entre outros adjetivos que a gente já viu lá no conteúdo 77. Depois a gente falou sobre o planejamento em si, como fazer o processo de planejamento, né? A questão do escopo, a questão da alta aderência ao planejamento, a questão de querer algo linear. Falamos de OKR, para a gente entender que o objetivo é um processo, uma busca contínua por ele, mas que a gente não consegue ser mais prescritivo ao chegar ao atingi-lo. A gente tem que se adaptar rapidamente e validar se esse objetivo faz mais sentido, faz ou não faz mais sentido no ambiente que a gente se encontra. Então, esses dois conteúdos e o conteúdo 79, que é esse conteúdo, a gente vai falar sobre rede de relacionamento. Tudo isso, meu planejamento, eu posso planejar perfeitamente. Eu posso criar um objetivo, um OKR, e tentar buscar os meus resultados mais próximos da minha realidade, por escopos pré-estabelecidos ali, no meu dia a dia, na gestão do agora, e tentar ajustar. Eu posso ir sozinho ou posso ir acompanhado. A grande questão, hoje, a gente precisa começar a olhar para a rede de relacionamentos. Por que isso? Quanto mais eu tenho contato, quanto mais eu tenho essa rede forte, mais eu consigo ajustar a minha necessidade do agora e começar a conectar com o futuro, com o meu objetivo. Isso vai fazer enorme diferença. Eu sozinho tenho uma limitação. Meu capital intelectual é limitado. E eu tenho um capital maior quando eu interajo com pessoas, quando eu trago conhecimentos que são inerentes à minha necessidade para me desenvolver. Um exemplo disso é o próprio cliente. A gente lida com os clientes. Como é que eu valido os meus avanços ao longo do meu planejamento com o meu cliente? Para poder ajustar, para poder reconhecer variáveis que não tinha previsto ou mudanças de variáveis que necessitam ajustes imediatos no que eu estou fazendo. Não adianta eu tapar o olho para isso. Não adianta eu não querer enxergar esse tipo de coisa. Ele é uma realidade. A gente tem um ambiente cada vez mais complexo. Então, se eu tenho um ambiente cada vez mais complexo, como é que eu trago essas informações para dentro? Eu fiz um conteúdo sobre gestão do agora que fala sobre isso. A informação é importante. Eu me conectar com a informação para gerar conhecimento para mim. Se eu tenho um planejamento, um objetivo, e eu estou lidando ali, validando, construindo o meu dia a dia para chegar próximo daquele objetivo pré-estabelecido, eu preciso de informação. E hoje, nesse ambiente complexo, o meu concorrente já não é meu concorrente do mesmo segmento, é de outros, as tecnologias são novas, o que está surgindo, o que está acontecendo no meu mercado ou na minha carreira, que eu preciso me ajustar. Se eu não começar a usar isso, eu vou ficar no escuro e não vou entender porque os resultados não acontecem. Então, a busca de informação, ela vem através da conexão que eu tenho dos meus relacionamentos. Onde estão as informações que eu preciso? Meu cliente, meu concorrente, meu fornecedor, meus colaboradores, meus líderes, a estratégia da empresa, e vai, não importa. Eu preciso buscar, preciso me conectar com isso. Para conectar, e essa conexão vai gerar um processo de colaboração, que é essa rede de relacionamento. Quanto maior for a minha rede de relacionamento, melhor para o objetivo que eu preciso alcançar. Eu preciso entender que a minha necessidade hoje, ela não depende só de mim. Ela depende muito mais do ambiente onde eu estou inserido do que do que está na minha mão. Então, quanto mais o ambiente onde eu estou inserido eu conseguir me conectar com ele, mais rápido eu consigo perceber e atuar nas necessidades que eu preciso. Então, seja um facilitador sistêmico.
Como é que eu faço isso acontecer de maneira sistêmica? Como é que eu consigo fazer as informações chegar até o meu conhecimento, o conhecimento da minha equipe, da minha empresa, para que a gente consiga tomar a decisão de forma rápida, segura e eficiente. Rede de relacionamento. Hoje se fala muito de squad, né? Equipes multidisciplinares que realmente têm pessoas com conhecimentos diferentes que vão ajudar a gente a entender a complexidade que é o mundo empresarial, a minha carreira e aí vai. Como é que eu me conecto com isso? Como é que eu faço isso de maneira natural? Antigamente, ou ainda presente em grande maioria das empresas, esse capital intelectual, essa rede de relacionamento, ela fica restrita a algumas pessoas que estão no topo da organização. E ela não percorre por toda a organização até seu nível operacional, até o nível baixo, o nível mais importante, que é o que faz acontecer da sua organização, que é o produto ou serviço. Então, esse conhecimento, esse capital intelectual, se ele ficar represado em poucas pessoas, o próprio plano operacional já está, o seu planejamento já está limitado em vários aspectos. Quanto mais eu desço para as pessoas, quanto mais eu envolvo as pessoas, para que eles, ao se envolver com o ambiente externo, tragam informações para ajudar a gente no nosso planejamento e nos ajustes que precisam ser feitos, melhor. Não queira ser prescritivo, falar, esse é o plano, siga a risca, vocês têm que fazer isso. Vocês estão perdendo dinheiro, porque estão pagando pessoas só para usar o braço delas, e não o capital intelectual, e estão saindo com certeza atrasado, porque boa parte das informações, por as pessoas não terem essa responsabilidade, não vem e não são visíveis pela empresa. Lá na frente você pode ter uma surpresa. Então, olhar para essa rede de relacionamento no intuito de como ajustar mais rapidamente a minha necessidade, como fazer com que isso não interfira ou interfira menos, os seus impactos sejam menos doloridos em relação ao meu objetivo. Se eu não olhar para isso, eu vou ficar no escuro. Ou vou ficar olhando pelo retrovisor algo que eu não estou vendo o que está vindo na minha frente. Fica só olhando no passado. Não. O passado já foi, o meu planejamento já foi lá atrás. Eu já não tenho mais aderência a ele. Por isso que o retrovisor, em relação ao para-brisa, ele é menor. Vamos fazer uma analogia bem importante. Tem muita gente que considera o para-brisa menor que o retrovisor. Na verdade, ele não é. Eu olho para o retrovisor porque é importante, eu tenho uma experiência, tenho um monte de coisa, com certeza. Só que ele é menor que o para-brisa. Eu preciso olhar para frente, preciso entender o que está vindo, me conectar, entender, enxergar, ou ter essa visibilidade do que está na minha frente, no meu para-brisa. Senão, eu vou ter surpresas. Esse é o conselho que eu queria passar para você hoje sobre relacionamento. Então a gente falou sobre ambiente complexo no planejamento, falamos sobre o planejamento em si, a diferença, né, o quão era no passado, ainda é, mas o que precisa ser ajustado. Hoje, nesse conteúdo a gente fala sobre a rede de relacionamento, o quão importante é você ser dinâmico e prático para obter essas informações. E no próximo conteúdo a gente vai fechar com características importantes que precisa começar a usar uma percepção diferente para entender os seus impactos. Então, não esqueça de compartilhar esse conteúdo, me ajude a divulgar esse conteúdo para mais pessoas e a gente se encontra no conteúdo 80. Grande abraço e bons estudos!